Paz de Deus, Irmandade, meu nome é Maristela, estou gravando esse vídeo para ser postado no canal Comunhão com Deus. Vim aqui testificar de quando o Senhor me chamou nesta graça maravilhosa. Foi dia 26 de novembro de 1986. Irmandade, eu vou contar um pouquinho antes de o Senhor me chamar nesta graça, essa obra. Eu morava num lugar bem pequenininho, tão pequenininho, só tinha uma creche, uma mercearia e uma escola. Não tinha mais nada, porque era um distrito da cidade onde eu morava. Meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, muito brava, muito mesmo. Então, quando eu tinha de 14 para 15 anos, comecei a me envolver com uma pessoa mais velha, não era batizada nem nada, né? Ele, acho que na época tinha 21 e eu tinha 13 para 15 anos, não, 14 para 15 anos. E por meu pai ser muito bravo, ser muito rígido, eu achava assim, quero sair da minha casa, quero ter uma vida melhor, tal. A ilusão de criança, porque eu era muito inocente, na verdade, porque eu fui criado no sítio. E naquela época era tão assim atrasado que no sítio onde eu morava não tinha energia. E meu pai resolveu mudar para essa vilinha para a gente estudar, porque era muito longe. Naquele tempo a prefeitura não dava ônibus, não tinha nada disso, cada um tinha que se virar, né? Os pais tinham que se virar para levar as crianças para a escola. E a gente era muitos filhos, era 8 irmãos, sendo que 2 não moravam com a gente. Um morava com a minha avó paterna e outro com a minha avó materna. E ficou 6 que morava com a minha mãe, que meu pai resolveu mudar para a cidade para poder colocar nós na escola. Então, nesse tempo, irmão, eu me envolvi com essa pessoa, né, que foi meu marido. E com o passar do tempo, né, mas, irmãos, voltando um pouquinho atrás, logo que a gente mudou para esse bairro, não é um bairro, era uma vila, não tinha nem tão pequenininho que era. Eu, desde pequeno, né, agora eu falo, mas desde pequeno o Senhor, quando eu obedeci a Deus, Deus mandava pela palavra que Ele conhecia desde quando eu estava sendo gerada. E agora, depois de muitos anos passados, conhecendo melhor a palavra de Deus, todos os conhecimentos que a gente vai caminhando, né, sendo bem pequenininha, mas pela misericórdia de Deus, né, a gente vai aprendendo. Eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe gostava muito de rosa. E tinha uma janela virada para a rua, e eu sempre ficava da minha janela olhando, né? E tinha muitas rosas, e eu ficava mexendo nas rosas. E em volta dessas rosas tinha umas pedras que a minha mãe colocava. E eu sentava naquelas pedras ali, irmãos. Quando eu tinha 7 anos, eu fiquei olhando para o céu assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi um anjo. Hoje eu sei que era um anjo. Fiquei morrendo de medo, tremendo de medo, corri e contei para minha mãe: mãe, tem um homem no céu. Minha mãe: larga de ser boba, menina, é nuvem, que homem no céu, o quê? Vai brincar. Falou desse jeito para mim, eu muito inocente, criança, não sabia de nada, né? Agora eu sei, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor me mostrou um anjo no céu, era um anjo de Deus. E eu falava que era um homem, né? Não sabia que era anjo nessa época, não sabia nada disso, né, irmãos? Então, irmãos, com o tempo, eu fui embora da minha casa e fui morar com esse moço. O meu pai, muito rígido, ele era caminhoneiro, não estava em casa, ele viajava, ficava até 2, até 3 meses, irmãos.
fora de casa, porque naquele tempo não tinha asfalto, não tinha nada, e meu pai ficava fazendo viagens na cidade, chegava na cidade e ia ficar fazendo viagem para um lado, viagem para o outro, daí 3 meses que meu pai voltava. E nesse tempo, coitado da minha mãe, sempre, né, naquele sofrimento, muita necessidade também, irmãos, não chegava a passar fome, mas não tinha uma roupa adequada, não tinha calçado, não tinha nada, irmãos, era naquela lida. E, e às vezes a gente comia só aquele arrozinho puro mesmo, não tinha feijão, não tinha nada, irmãos. Roupa, minha mãe tinha que lavar todo dia para poder ter roupa para ir para a escola. Então, irmãos, quando meu pai chegou, que a minha mãe falou, meu pai ficou muito bravo. Meu pai ficou muito bravo. Aí naquele tempo, irmão, não podia, tinha que casar, né? Meu pai foi conversar com o tio daquele moço, que ele morava com o tio, não morava com os pais, porque os pais deles eram do estado de Sergipe, irmãos. E esse tio foi passear lá e trouxe esse moço para criar, para cuidar, porque lá também era muito difícil, muita pobreza também, né? Então trouxe esse moço. E foi com ele que eu fui morar com ele. Nisso, irmandade, meu pai foi conversar com o tio, tal, né? Aí na época passou bastante tempo. Meu pai não queria nem conversar nem com ele e nem comigo. Aí meu pai foi conversar com o tio, falou que se ele não casasse que ia matar, e aquela história. Meu pai muito, muito rígido naquele tempo, era muito rígido, né, irmãos? E, enfim, não casamos naquela época, mas era muito sofrimento, irmãos. E quando já fazia uns tempos que aí a família do meu tio alugou uma pequena casinha, era um quarto, uma cozinha pra gente, comprou aqueles móveis mais simples que tinha, nem geladeira não tinha, irmãos. Só comprou uma mesa com uma cama e um fogão, não tinha mais nada. E morando com esse moço já fazia quase uns 6 para 7 meses, esse moço inventou de pegar uma outra menina e ir embora com elas, irmãos. Irmãos, mas foi uma prova, eu já vinha passando prova, né? Desde aquele tempo já, o Senhor já vinha provando minha alma, né? Mas, né, naquele tempo não sabia de nada, não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Não conhecia, né? Passou-se um tempo, foi aquele maior rebuliço na cidade, porque ele fez isso, porque a outra menina também era de menor, tinha 16 anos. Irmãos, foi uma luta muito grande. Meu pai querendo matar o tio dele, querendo matar ele, e vai daqui, vai dali. Se passaram pelo menos uns 7 para 8 meses. Aí entraram em um acordo lá, conversamos, enfim, casamos no cartório. Isso, casamos no cartório. Depois de muito tempo, mora numa casa daqui, mora numa casa ali, trabalhando na lavoura. E aquele cara, meu esposo, ele bebia muito, irmãos, bebia muito, mas era muito trabalhador, mas bebia demais. Aí já não tinha filhos, né? Quando quando eu tinha mais ou menos 18 anos, antes de 18 anos, eu tive meu primeiro filho. Nesse primeiro filho, a gente morou em várias casinhas, mas naquele mesmo lugarzinho ali. Passando um tempo, como muito difícil o serviço, um senhor de uma fazenda convidou a gente para morar lá na fazenda, para cuidar de um senhorzinho e morar na fazenda. E ali a gente colhia milho, plantava arroz, feijão, tudo. O básico, irmão. Fazia hortinha, tinha galinha e tal. E passando mais uns tempos, já com meu filho já tinha mais ou menos quase uns 9 meses por aí, esse senhor convidou para a gente mudar para Rio Preto para mim trabalhar para a esposa dele, de empregada doméstica. E meu esposo, ele ia ver se arrumava um serviço para meu esposo lá na cidade.
Mas antes disso, irmãos, tinha uma serva de Deus, que a família era muito grande, a gente conhecia todo mundo ali. Nasceu, cresceu junto, né, irmãos? Ela já servia a Deus. Ela vivia falando das coisas de Deus para mim. Eu não era católica, irmãos. Minha mãe era católica, mas nunca via ela ir na igreja também, irmãos. Porque era muita correria, era muitos filhos para cuidar, muita coisa. Ela praticamente criou nós sozinhos, porque meu pai vivia no mundo como motorista de caminhão, né? E a gente trabalhava muito, minhas irmãs, a gente trabalhou em roça, colhendo arroz, feijão, tomate, quiabo, jiló, de tudo a gente fazia, irmãos, para poder sobreviver ali, né? E eram muitos irmãos também, né? Então, irmãos, antes de mudar para Rio Preto, essa moça começou a me evangelizar. E eu comecei a congregar ali nessa vilinha onde eu morava, porque aí construiu essa casinha de oração muito simples, humilde, mas bem feitinha, bem limpinha, né, irmãos? E eu comecei a congregar ali. Comecei a congregar, já estava congregando, mas ainda não tinha entendimento, irmãos, porque ainda eu era, né? Eu ainda não tinha entendimento das coisas espirituais de Deus. Mas, pois bem, passando um tempo, eu congreguei pelo menos acho que uns 4, 5 meses, né? Aí Deus foi fazendo a obra, foi chamando mais irmãs, mas tinha pouca irmandade, mas vinha irmãos da cidade, da outra cidade que era distrito ali onde a gente morava, e atendia os cultos, né? Que era eu posso falar o nome dele aqui, que é o irmão Zé, não sei, ele ainda é cooperador, mas era cooperador da outra cidade lá. E assim se foi, irmãos. E indo para essa cidade, comecei a trabalhar na casa dessa senhora, né? Mas, irmãos, conversando com meu patrão lá, né? Eu não era ainda, era testemunhada, não era batizada. Perguntei para ele se ele sabia onde tinha igreja assim, assim, assado tal. Ele falou assim: eu sei onde tem, só que é longe. Aí ele falou assim: eu vou te levar para ensinar o caminho e depois você vê se você vai, se você não vai. E assim foi feito, irmãos. Deus tomou os caminhos, né? Nesse senhor, quer dizer, era muito católico também. Ele era católico, mas a esposa era espírita. Ele, né, era espírita, mas também eu respeitava, né? Mesmo sem entendimento, né? Eu respeitava, irmãos. E nisso eu comecei a congregar. Comecei a congregar lá em São José do Rio Preto. Eu acho que eu congreguei pelo menos uns 2 ou 3 meses, e nisso eu conheci uma irmã, uma senhora. Eu ia, congregava, eu já tinha meu filho pequeno, né? Já estava andando já, meu filho mais velho. Aí conheci essa irmã, né? Que Deus com certeza preparou, né? Para mim estar aí congregando, porque eu não conhecia ninguém naquela cidade muito grande, porque eu era do interior, irmãos, né? Eu não conhecia nada, não tinha noção do que era uma cidade grande, né? Porque São José do Rio Preto é bem grande. Já era grande, agora é mais ainda, né, irmãos? Porque passaram muitos anos, né? E, enfim, comecei a congregar, né, conheci sua irmã, eu e a sua irmã começou a congregar junto, só que como ela era bem idosa já tinha seus 70 e poucos anos, a gente saía bem mais cedo, saía 6h30 para poder estar lá no culto bem mais cedo. E assim foi, irmãos. Quando foi um dia, ela falou assim: irmã, vai ter batismo, teve batismo, né? Porque tinha o culto de terça-feira na época, e teve e vai ter um batismo especial hoje, que vai ser batizado uma pessoa que foi pedido o batismo, vai ser batizado. A irmã não sente dia? Eu falei: irmã, mas mas é de dia, irmã, é difícil de eu sair. Que hora que vai ser o batismo? Ela falou assim: irmã, o culto começa às 2h30. Falei assim: irmã, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar hoje com a minha patroa, perguntar para ela se tem como eu sair um pouco mais cedo. Vou adiantando o serviço, eu entro mais cedo, né? E depois, amanhã é dia de culto, eu falo pra irmã se deu certo. Assim foi, irmãos. Conversei com a minha patroa, né? Eu lembro que eu falei pra ela falou assim: não, hoje toda terça ela tinha um negócio de uma oração lá na sala lá, né? Vinha as visitas, não, pode ir. E assim foi feito, irmãos. Aproveitei que meu filho estava na creche também, né? E fui. E ali, Senhor, ali naquele batismo, começou o batismo e o Senhor me chamou naquele dia.
Eu obedeci a Deus pela graça e a misericórdia de Deus naquele dia, irmãos. E se foi passando o tempo, meu esposo estava trabalhando, mas o tio dele começou a falar que naquele tempo eu não tinha entendimento, irmãos, de buscar a palavra, nem se eu tivesse entendimento, irmãos, não tinha como, né, porque meu esposo não era batizado. Se ele falasse que ia mudar, eu tinha que acompanhar, né, irmãos? Então o tio começou a falar, vem embora pra cá, porque eu preciso de você e tal. Eu não queria ir, não. Aqui você tá registrado. Lá a gente trabalhava, trabalhava hoje para comer, trabalhava no almoço para comer na janta. Enfim, o tio dele fez a cabeça dele e voltamos para aquele mesmo lugar, Irmandade. Então, irmãos, o tempo foi passando, assim, eu tive meu segundo filho, depois meu terceiro filho. Irmãos, e quando meu filho menor já tinha 3 anos de idade, irmãos, lá onde a gente morava, né, lá tinha o costume de buscar nas beiras dos rios uns pedregulhos que quebrava para fazer alicerce de casa, que as pessoas eram muito pobres, não tinha condições de ficar comprando muito cimento. E irmãos, e tinha um colega dele que era meio parente deles lá também, da família dele, né? Não era da minha família, não. Foi num domingo. Chamou ele para ir buscar esses pedregulhos num sítio, que era perto de lá de onde a gente morava. Que era essa vilinha que a gente morava, era uma vilinha, bem pequenininha, né? E, irmãos, e ele foi. E nisso, ele foi, onde que ele ia, meus filhos queriam ir junto. E foi meus 3 meninos com ele. Foi cedo isso, irmãos. E foi esse moço e meu esposo, levou minhas 3 crianças. Só foi as 3 crianças, os meus filhos. Chegando lá, irmãos, era um tipo de uma ribanceira, irmãos. Né, para pegar, era bem perto do rio, porque aquelas pedras sempre davam mais nas beiras dos rios. E assim, irmãos, eles começaram a colocar essas pedras nas carretas, irmãos. E as crianças brincando nas carretas, brincando no chão. Vai daqui, vai dali. A carreta já estava bem pesada já, né? Eles calçaram aquele trator, porque diz que o trator ficou tipo numa descida, mas colocaram pedra, tudo, carreta. Mas a carreta não suportou, o trator não suportou aquele peso daquelas pedras e começou a ceder, irmãos. Começou a descer. Segundo o meu menino mais velho, né, e também o moço que acompanhava ele, que as pedras eram para ele, na verdade, começou a descer. E meu filho de 3 anos, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, estava no trator, mexendo no volante do trator, né? E quando meu esposo viu que o trator começou a descer, deu desespero nele, porque ele viu meu filho em cima do trator e ele correu, irmãos. Ele correu para tentar tirar meu filho do trator. O Senhor guardou a vida do meu filho, mas meu esposo caiu e a roda do trator com a carreta passou por cima deles, irmãos. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande, irmãos, a favor do meu filho, que aquele trator foi descendo, foi descendo, foi descendo, e tinha uma árvore muito grande, irmãos. O moço, né, na época, falava que não sabe como que aquele trator ainda parou na árvore, porque não tinha como o trator desviar daquele jeito e parar numa árvore. Eu acredito eu hoje, né, lembrando de tudo que aconteceu, que ele contou, meu filho mais velho também, que já tinha na época 10 anos, bateu nessa árvore. No que bateu nessa árvore, irmãos, meu filho não teve um arranhão, ele só tinha 3 anos, não teve um arranhão. Naquela violência, com aquele trator pesado, com um monte de pedra já cheia, carreta, né, irmãos? Deus livrou meu filho, não machucou, não teve um risco, não teve nada, irmãos, que poderia bater ali o volante contra ele, esmagar ele ali, né, irmãos? Porque a violência de um trator batido numa árvore é muito perigoso. Então, eu tô contando essa obra aí também, que Deus livrou meu filho, mas enfim, irmãos, nisso, naquele tempo, não tinha socorro, não tinha telefone, não tinha nada. Esse moço correu e foi na casa lá do dono do sítio, né, que estava pegando essas pedras, chamou socorro, cataram meu esposo de qualquer jeito, irmãos, porque não tinha telefone, irmão, naquela época. Quem tinha telefone é quem tinha muito dinheiro, irmão, naquela época, né, quem tinha condições.
E no sítio não tinha telefone, só tinha telefone também, mesmo que era fixo, era nas casas só, né, irmãos, na cidade. No sítio não tinha ainda, não chegava a rede ainda, né? Então, irmãos, resgatou meu esposo de qualquer jeito lá, levou meus filhos, levou meu esposo para Barretos, irmãos, e para Barretos não, irmão, perdão, para a cidade de Fernandópolis, só tá na casa de Fernandópolis. E a gente, e assim foi, irmãos. Aí depois, não sei como, porque eu não me lembro bem mais, mas faz muitos anos, mais de 20 anos já, né? Os meus filhos chegaram. No que chegaram, chegou esse moço falando que tinha acontecido isso, e eu, misericórdia, Senhor, e buscando a palavra, e Deus falando, né, que eu sofria muito, irmão, com eles. Ele bebia, irmãos, era uma guerra muito grande dentro do meu lar, porque meu esposo bebia, ele me batia, ele me agredia com palavras, irmãos, nem vou contar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo o testemunho. Mas eu sofria muito com ele, irmão. Muito, 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 muito. Passava necessidade, irmãos. Até que quando ele foi pro hospital e vai pedir para doar sangue, irmãos. Aí na época, muita gente foi doar sangue. Conseguimos 46 doadores na época, que era muito raro. As pessoas não doavam sangue, irmãos. Hoje ainda tem faz as campanhas de doação de sangue, né, irmãos? Mas naquela época não tinha, foi pedindo de boca em boca para as famílias, para os conhecidos, e assim foi, irmãos. Irmãos, ele ficou ali 16 dias na UTI em estado gravíssimo, irmãos, porque o trator passou em cima do coração dele, esmagou os rins, esmagou o coração, esmagou o fígado, irmãos. E do lado do rosto dele, do lado esquerdo, irmãos, fez um estrago muito grande, irmãos. Então, ele veio a falecer. Com 16 dias de UTI, ele veio a falecer, veio a óbito. E aí, irmão, aí foi aí que a minha prova aumentou, irmãos, porque eu fiquei viúva, irmãos. Aí foi uma tristeza muito grande, porque com 3 crianças para cuidar, mesmo que tinha meu pai e minha mãe, que me ajudava, né, em algumas coisas, mas é esse testemunho aí que eu quero contar por enquanto, irmãos. Mas eu tenho muitas e muitas obras, irmãos, ainda para contar. Mas é só esse que eu vou contar neste momento, para não alongar muito o testemunho, irmãos. Eu sei que o Senhor fez essa obra maravilhosa, apesar de ter levado meu esposo, né? O Senhor levou ele não obedeceu a Deus, porque ele era conhecido, ele era testemunhado, mas não queria saber, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Mas eu sei que através, né, do óbito dele, o Senhor salvou a vida do meu filho, que tinha apenas 3 anos de idade, irmãos. Porque ali todo mundo falava foi milagre, foi milagre, foi milagre mesmo, irmãos, porque Deus fez um milagre na vida do meu filho. Porque o meu esposo, apesar de, na tentativa de pegar meu filho, ele não conseguiu tirar meu filho do trator. Ele caiu e o trator passou em cima, irmãos. Então, eu creio hoje, né? Na época também, quando aconteceu isso, passado muito tempo, que eu já era batizada. Mesmo assim, mesmo novinha na graça, irmãos, ali foi, todo mundo fala que foi um milagre dele ter sobrevivido. Então, irmãos, eu peço à Irmandade que ore a Deus por mim, que ora a Deus por minha família. Eu agradeço a Deus por tudo, por esse testemunho, por esse canal abençoado que Deus preparou para mim estar contando um pouco da minha vida, desse testemunho, né? Porque tem muitos testemunhos, irmãos. Eu espero em Deus que ainda eu volto aqui para contar mais alguns testemunhos. Mas é isso, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado.